Antes de mais nada, deixa eu deixar aqui um texto bíblico para sua meditação, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhe Pedro, escute isso, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de ter. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Está aí, irmãos, uma linda palavra, o qual a igreja primitiva se comportava depois da partida de Cristo, quando ele retornou, depois de já ressuscitado, para as mansões celestiais. Pedro, como o Senhor tinha entregado na mão dele a igreja, Pedro agora assumindo o posto de líder, e a Bíblia vai relatar algumas histórias acerca de Pedro, e uma delas é que a Bíblia vai dizer que Pedro, na sua primeira pregação, Pedro ganhou 3.000 almas para Cristo. Imagine você, na sua primeira ministração, ganhar 3.000 almas para o reino de Deus. Pedro, isso aí foi um sinal na vida de Pedro, um sinal que Deus estava com ele, que Jesus estava com ele. E a Bíblia vai relatar aqui que Pedro, nos seus ensinamentos, ele dizia: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então é necessário, faz parte do crescimento e da vida do cristão, quando ele se converte, entrega a sua vida para Cristo, ser batizado nas águas para que sejam perdoados seus pecados e também ele passe a receber o dom do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então a exortação faz parte da igreja, faz parte da vida do cristão. Hoje a gente vive tempo que as pessoas não querem ser exortadas, não querem ser guiadas, Então naquela época a Bíblia vai dizer que Pedro, além de pregar na ousadia, Pedro também exortava, e ele falava com ousadia, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado, tá vendo? Bom grado receberam a sua palavra. Isso é, que cada pessoa, irmãos, ele tem que ter o desejo no coração, Não é nem por força e nem por violência. Ele tem que ter o desejo, ele tem que ter a boa vontade de querer ser batizado, de querer servir a Deus, Porque não é por força e nem por violência. Mas Pedro, ele dizia isso.
salvai-vos dessa geração perversa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que se afastar dessas pessoas que não querem saber de Deus. Salve a sua vida, fuja, né? Enquanto é tempo. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo tempos muito difíceis, que só Deus para ajudar este povo, só Deus para nos ajudar, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Que está muito difícil viver nos últimos dias que nós estamos vivendo neste mundo. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela não muda, ela é verdadeira, ela continua a mesma. E nós temos que andar por ela. Ela é a bússola que vai nos levar até os céus. Ela é o mapa que vai nos levar até chegar nas mansões celestiais. Jesus, ele mesmo disse que ele era o intermediador entre Deus e os homens. Ninguém vai a Deus se não passar por Jesus Cristo. Então é ele, tem que passar por ele. Então tá aqui, Pedro, ele começava a pregar e ensinar aquilo que ele tinha aprendido com o seu mestre chamado Jesus de Nazaré. Então aqui, aleluia, esta palavra maravilhosa, que às vezes, irmãos, a gente para de ler a Bíblia, a gente se acomoda um pouco e a gente vai entrando no sistema dos homens, da forma que os homens querem, cada um que ensina do seu jeito, mas nós temos que andar pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos levar a Deus. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, todos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, tá vendo? E eles estavam em todo momento, eles estavam juntos, eles perseveravam naquilo que eles estavam ou tinham aprendido com Cristo e com os apóstolos, perseveravam na doutrina, estavam ali firme. Versículo 43, e toda a alma havia temor. Hoje as pessoas não têm muito temor, né, a Deus nem a palavra. As pessoas, elas vivem da forma delas, se esquece que nós temos que viver pela palavra. É a palavra que vai nos mudar, é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso que ele dizia aqui, perseveravam na doutrina. Doutrina é ensinamento, aquilo que nós aprendemos com Jesus, aquilo que nós aprendemos com os nossos líderes, nós temos que perseverar, né, dentro da palavra de Deus, porque aí sim vamos crescer espiritualmente, vamos crescer na graça e no conhecimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Crente tem que ter comunhão. A Bíblia diz, segui a paz com todo e a santificação, pela qual ninguém verá a Deus. Se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não tem comunhão com o seu próximo, infelizmente eu tenho que lhe dizer, está difícil de você chegar no céu. Comunhão não quer dizer que você tem que estar dentro da casa do irmão. Comunhão não quer dizer que você tem que viver 24 horas grudado, não. Mas você tem que ter comunhão de fato e de verdade, e amar o seu próximo, amar seu irmão, amar aqueles que nos perseguem. Isso é Bíblia, isso está na palavra do Senhor, né? E hoje a gente não vê mais esta palavra ser pregada da forma que é para ser, com ousadia. Por quê? Porque os homens têm ensinado suas próprias doutrinas. Mas eu quero vos dizer, meus amados, vamos perseverar, como diz a Bíblia aqui, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Quando a Bíblia fala no partir do pão, a Bíblia está querendo dizer que nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ter compaixão do nosso próximo. Se nosso irmão está precisando de uma ajuda, nós temos que se mover, nós temos que fazer alguma coisa. Isso é fato, é Bíblia, né? A gente não pode ficar só na oração, não, tem que ter a fé e a ação. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. A oração é a chave, eu já cresci aprendendo isso. A oração é a chave da vitória, a oração é a chave que abre portas. Quando você está orando, quando você está buscando ao Senhor, Deus, ele te abençoa. Deus, ele derrama das suas bênçãos sobre a sua vida.
Olha aqui o versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, quando você teme a Deus, quando você crê na palavra, o seu prazer é de estar junto com o seu irmão, é de estar na congregação adorando a Deus, é de estar fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque você, aleluia, crê, você tem o temor de Deus, e quem tem esse temor, diz a Bíblia, o prazer dele é estar junto e ter comunhão. Hoje você faz oração, você faz cultos, né? As pessoas até nomeiam cultos da vitória, culto disso, culto daquilo. Não precisava. Culto é culto de adoração a Deus, de adorar o Senhor, de meditar na palavra, de contar testemunhos. Culto é culto, né? Aleluia. E as pessoas hoje não têm mais esse prazer. As pessoas têm que fazer cartazes, falar: venha para o grande culto da vitória, venha para o grande culto de libertação, que a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada, e se esquece. Culto é culto, culto é, aleluia, é onde nós nos reunimos juntos para adorar a Deus. Então, está aqui, irmãos, um pouco ensinamento dos discípulos para nós. Quando Jesus foi para a eternidade, deixou Pedro na frente da igreja, e a Bíblia vai nos ensinar que Pedro, ele pregava acerca do arrependimento, né, acerca do batismo. Aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo, ele procurava passar para a igreja. Então, aprenda com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Palavras de Jesus Cristo.